Eu quero falar sobre a denúncia que o Felca fez no último dia 6, sobre exploração infantil, adultização, sobre a acusação do Ítalo Santos e da Camilinha. Mas eu quero contar um pouquinho antes algumas percepções. Primeiro, como eu conheci o Felca, né? Eu comecei a acompanhar o conteúdo do Felca já faz um tempo. É interessante porque ele vai de encontro ao meu conteúdo. Eu tenho um conteúdo para mulheres adultas e ele fala com jovens, adolescentes, mas eu gostava muito de acompanhar e assistir o conteúdo dele de forma bastante rotineira. Comecei por intermédio do meu filho, que quando eu o vi seguindo o Felca, eu achei um pouco inusitado, aquele cabelo longo, aquele jeito tímido de dizer, não entendia muito bem qual era a proposta dele ali. E aí eu comecei a acompanhar para poder interferir em relação à criação, né, e à educação do meu filho. Mas eu confesso que eu comecei a gostar e comecei a acompanhar por vontade própria mesmo. E fui percebendo que o conteúdo ia ao encontro de muitas verdades do que eu acredito. Ele fala sobre Deus, ele tem um jeito sarcástico, enfim. Mas também ele tem uma forma bastante intensa de proclamar a verdade dele. Então não foi com nenhum tipo de surpresa que eu vi a explanação dele sobre a exploração infantil, sobre a adultização de forma tão veemente. Eu acho que isso vai ao encontro do comportamento e atitude que o Felca tem construído na rede. Mas eu comecei a pensar sobre essa acusação e de que maneira isso tinha, ao meu ver, uma percepção sistêmica. E me lembrei de uma vez eu estar saindo com a minha filha mais nova, nós íamos dar um passeio no bairro e íamos tomar um sorvete. E eu convidei meu filho adolescente para tomar e ele falou que ele não gostaria de ir. E eu fui muito taxativa em dizer, se você não for, você não vai tomar sorvete, eu não vou trazer para você. E ele viu que isso era o custo dele não nos acompanhar. Acontece que o nosso passeio foi muito breve e eu decidi que eu compraria o sorvete para ele. E quando eu cheguei em casa com o sorvete, ele se mostrou um tanto incomodado por receber aquele benefício, mesmo sem ter pago o preço de ir ao passeio, né? Mas resolveu usufruir. E foi logo na primeira mordida que era um picolé e o picolé se descolou do palito e caiu todo no chão. Naquele momento eu entendi que havia um desequilíbrio, né? Como tinha um preço e ele não pagou o preço, ele não se permitiu usufruir daquele benefício. E usando isso como gancho, como exemplo da acusação do Felca, o Ítalo Santos também, ele balizou, né? Ele fez base do enriquecimento dele, da prosperidade, do sucesso, se apoiando em utilização de imagem de crianças, em exploração infantil, em adultização, em exploração sexual. E isso não tem uma base ética moral, né? Então, mesmo que ele possa trabalhar com uma percepção de descaso sobre esses valores morais, isso existe no inconsciente dele e existe uma acusação indireta ao comportamento dele. Então, mesmo que ele esteja usufruindo disso, como está à mercê e à custa de alguém, de alguma forma o sistema dele vai movimentar em reparo. E o Felca entra aí como um intermediador, um sujeito para auxiliar o Ítalo a fazer esse reparo sistêmico. Então, eu quero trazer aqui a percepção de que o sucesso, o enriquecimento, o ganho de dinheiro, o crescimento profissional, eles só vão ao encontro de forma efetiva, com uma base sólida, quando eu estou à mercê, em direção ao que é um ganho do meu lado e um ganho do outro lado também. Porque se de alguma forma, inconsciente, eu perceber que eu tive um crédito em relação ao outro, automaticamente vou gerar em mim ou nas relações ao meu redor um movimento para que eu tenha uma perda e haja e o equilíbrio volte a reinar nessa troca e eu possa de fato usufruir com qualidade, balizado em valores, de forma bastante efetiva os ganhos. Então, analisa aí se quando você diz
ah, eu tenho perdido dinheiro, eu não tenho ganho dinheiro, ou quando eu ganhei um dinheiro, alguma coisa aconteceu. Em que ele está balizado? Qual é a sensação de crédito que você está tendo? Qual a relação de desequilíbrio que você sente dentro de você que possa estar acontecendo e que isso pode efetivamente questionar ou manter aquele ganho de forma bastante efetiva na sua vida. É lógico que eu não estou querendo comparar a abordagem do Ítalo, que é de fato uma perda moral, mas existem situações menores que também interrompem o fluxo do sucesso, da prosperidade, da abundância no dia a dia. Se a gente tinha pensado sobre isso, me conta aqui. Não esquece de indicar o meu canal, clicar no curtir e seguir para mais vídeos. Um beijo.